telefone. Que enquanto eu tava lá no caixa, eu já tava contando lá com o reloginho na produção, né? Quantos funcionários tem hoje lá na produção? Hoje tem 120 no total. 120. 120. Mas, como meu irmão Ti- tava Tinha um falando. medo danado de dar advertência, lembra? É, como meu irmão tava falando, quando a gente era pequeno, a gente ia pra empresa e pra gente era como uma brincadeira, né? A gente não tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade, mas a gente gostava muito de estar lá. Pra gente ver como funcionavam as coisas, pra gente entender também. E era como uma brincadeira, e com isso a gente foi aprendendo várias coisas. A gente foi realmente, organicamente aprendendo muita coisa ao longo do dia a dia, né? E quando o Rafael entrou, que foi em 2020 ali, eu tava na época eu tinha 16. 16 anos. 16 anos. Pra gente, por mais que a gente já estava estudando alguma coisa relacionado à administração, eu estava fazendo técnico, eu acho que o meu irmão estava começando a faculdade, né? Isso. Estava começando a faculdade, mas o que a gente aprende com a realidade, isso meu pai sempre falou, tem a teoria, mas a prática é diferente. E é totalmente diferente. E quando ele entrou pra gente, pra mim foi uma faculdade realmente. A gente aprendeu demais a conta. Foi realmente um aprendizado assim. A gente começou a pegar. Eu entrei como na parte operacional, principalmente na parte de produção, que é onde eu mais me identifiquei realmente. Que eu gosto, que é o dia a dia ali mesmo, né? E, e aí a gente começou, vamos colocar planilha, vamos ver como que tá a produção. O Rafael perguntava pra gente como que tava a produção, como que foi. Eu falei, meu filho, não sei. Quando eu Não cheguei, vocês sei. não tinham histórico de volume de Não produção. Eu falei, tínhamos. como assim uma indústria não sabe o que produziu ontem? É, e aí a gente começou então a mapear isso. E foi uma mudança de cultura realmente, na empresa como um todo, porque a gente não tinha esse costume de ter esses registros, de ter essas anotações. Então a gente foi implantando isso. E para mim ainda foi um desafio também maior, porque eu tive que aprender a lidar com várias pessoas diferentes. Que naquela época a gente já tinha uns 60, 80 colaboradores, né? Se não me engano. É quando eu cheguei tinha uns 70. Isso aí. Então foi aprender a lidar com pessoas diferentes. A gente começou a definir lideranças nos setores, em cada área, e eu tive que aprender a como lidar com essas pessoas. Como que a gente lida, como que a gente ensina, porque a gente caiu de paraquedas, né? A gente foi aprendendo, fazendo realmente. E aí a gente foi treinando, foi capacitando, foi se especializando. Rafael me ensinou muita coisa também, muita técnica. Eu também, a gente foi buscar conhecimento também, porque a gente tem que buscar conhecimento para onde a gente quer chegar, né? Sim, perfeito. E a gente Cursos, começou curso, treinamentos, né? treinamentos, e a gente começou realmente a ter essa visão clara de como que era a nossa produção, como que era o dia a dia da empresa. Né? Saber se, ó, ontem foi X, então o que que a gente tem que fazer para melhorar hoje? Então isso tem uma base muito boa que antes a gente não tinha, a gente não enxergava o quanto a empresa estava produzindo, o quanto a gente principalmente estava perdendo. Eu lembro até que quando a gente começou a calcular reprocesso, o seu pai tinha uma resistência grande, até no sentido de que, não, mas reprocesso não é perda. Aí eu falei, é muita perda, né? Porque você descascou a banana, você fez o doce, você às vezes embalou, você vai ter que tirar a embalagem e voltar lá para o início do processo. Gastou energia, mão de obra, gastou um monte de coisa. Mas era porque já era uma coisa tão normal, né? Que é óbvio, não vai, nunca o reprocesso vai ser zero, vai ter sempre, É, né? Mas era uma coisa assim tão normal esse ciclo, né, de reprocesso que você nem chegava como perda. Mas quando a gente começa a botar na ponta do exato. lápis e fala, opa, é uma perda, é uma É. perda até significativa. E hoje está em quantos por cento lá? Caiu bem, né? Hoje caiu muito, né? A questão de reprocesso em si, doce mordido. Hoje a gente tem o doce mordido numa média, a gente consegue ali 1%, o plástico é 0,10%, a perca do reprocesso na mariola a gente reduziu, a gente tá agora trabalhando com a geleia pra gente reduzir. Porque a Uhum, geleia a gente tem o maior problema por conta que a gente não consegue reaproveitar. Então a gente tá trabalhando agora para reduzir a perca da geleia. Mas a uhum. gente não tinha essa noção. Às vezes a gente olhava lá, hoje deu uma caixinha aqui de doce. Mas só que uma caixinha num dia é beleza, tranquilo. Dá um valor monetário pequeno. Só que quando a gente junta aquilo em um mês, em um ano que a gente foi ver, a gente quase caiu de costas. O quanto que estava indo dinheiro pro ralo realmente, e que a gente não tinha essa noção, não tinha essa percepção, porque às vezes era o dia a dia. Olhei um pouquinho aqui, beleza, tranquilo, tá aceitando, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima depois disso em ações. E a partir do momento que a gente começa a ter clareza, que a gente sabe que a gente está perdendo, a gente não pode aceitar aquilo. Então a gente começou a trabalhar em ações realmente corretivas, que eram as reuniões que a gente fazia. Não, Uhum. vamos fazer isso aqui então, vamos fazer tal coisa, isso, isso, isso. E a gente foi trabalhando essas ações que foram dando certo. Porque é o TBC, né? A gente tem que fazer ação, mas a gente tem que ter a técnica que a gente aprendeu, acho que eu aprendi com você essa. E a gente também está aprendendo, a gente sempre
várias pessoas falam dela, né? Que é eu tirar a bunda da Na cadeira. cadeira. Ir lá e fazer. Com teu pai no início era o contrário. Bota a bunda na Bota a bunda cadeira. na cadeira e vem sentar aqui pra gente bater papo, pra É, gente conversar. isso aí. Então, assim, também foi um desafio muito grande para eles também, porque tinha que ter à frente da empresa ali, né? Eles tinham que tá vendo como que estavam as ações. Então, até acostumar isso também. A treinar outras pessoas para fazerem o que eles faziam. Uhum, Que é dar um certo receio, né? sim. A gente tá ali no dia a dia fazendo, e agora como que eu tenho que colocar uma outra pessoa, treinar uma outra pessoa? É um desafio muito grande. A gente pegar uma outra pessoa, ir lá, ter a confiança para treinar ela e colocar para fazer aquilo e confiar que ela vai fazer bem feito. Então esse foi um desafio, que já mudou, É mudança mudança cultural. cultural mesmo, né? Cultural, que tem que começar de cima para baixo. Então começa com eles, depois vem a gente, aí vai as lideranças até chegar na ponta final realmente, né? Uhum. Então isso a mudança cultural ela é muito importante, trabalhar realmente é a cultura da empresa. E hoje, né, ano passado, recentemente, aí a gente já começou a fazer isso. Né? Antes a gente colocou, porque a gente tem que ter ao nosso lado pessoas boas e capacitadas também para a empresa crescer. Sim, tá. Já qualificar a sua equipe de Qualificar, fato, né? Trazer qualificar a gente com equipe. experiência, alguns especialistas em determinadas áreas, né? Por Exatamente. exemplo, aquilo que eu falei, quando eu cheguei praticamente tinha a Cláudia no administrativo É, financeiro como um todo. Hoje tem quantas pessoas no administrativo financeiro da empresa? cara, hoje tem, acho que é Uma umas meia dúzia no 10. mínimo? Não, assim, lá em cima tem 10. Tem 10 10 assim. Dá um pessoas. total de De 10. uma 10. para 10 pessoas no setor, quer dizer, é muita diferença. Era Isso muita aí. diferença. O Né? que- Passamos a ter RH, né? De estruturado, um RH Gestão à estruturado. vista, de ver Muita gestão à realmente, vista. muita E, gestão à e vista. vai melhorar agora com as TVs, né? Nós vamos implantar. Vamos Tem, implantar tem que agora ser, esse tem que ano. acompanhar a ordem de produção ali pelo Open Manage Isso na aí. TV, né? A gente saber quanto que está a produtividade atual, né? O mapa lá, o controle estatístico do processo que eu Isso briguei aí, para o CEP. funcionar. Mas assim, tudo isso foi dando muito resultado, porque foi dando muita clareza e foi qualificando as pessoas também, para entenderem, os colaboradores entenderem por que que a gente estava medindo aquilo. Que não é só a gente colocar, a gente explicar às pessoas por que estava medindo. A Exatamente. gente primeiro teve que aprender aquilo, para depois a gente poder passar para as pessoas O mais aquela difícil é a medição. pessoa entender a importância de. Porque É, ali, teoricamente, quando você coloca um controle para preencher, é só mais um trabalho. Pô, tá me dando mais trabalho, é o que mais a gente escuta, né? Para aumentar o salário não aumenta, mas só me dá trabalho. Então, quando eles começam a perceber que aquela informação que ela vai gerar para a gestão da empresa vai melhorar o trabalho dele, e, consequentemente, se melhorar o trabalho, melhora também o salário, né? Com política de cargos e salários, com meta por produtividade atingida, PLR, qualquer outra coisa nesse sentido de retorno. Então, eles também buscam qualificação, eles dão mais valor a esses preenchimentos. Então, é um ciclo e não é da noite para o dia, óbvio, né? e hoje eu repasso às vezes assim, e reparo, né? As pessoas param hoje na frente do quadro e ficam olhando. Acompanha os Vão lá números, pro né? setor dela e ver como que foi meu setor ontem. As pessoas já estão. Tem 4 anos que a gente está fazendo, 3, 4 anos que a gente pegou mais intenso nisso. As pessoas já olham lá e começam realmente a buscar, querer saber como que foi o resultado do setor no dia anterior. Uhum. Para ver e começam a entender, já pararam para perguntar o que que era aquilo. E sugere melhoria, né? E fala, ó, ontem Aham, não foi bom porque aconteceu isso. Aí, ou seja, esse retorno, esse feedback já faz com que a gente tome ações exato. preventivas para não repetir aquele problema, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, então eu peguei nessa parte produtiva, a gente organizou, melhorou muita coisa. E aí, no ano passado, a gente colocou mais um membro na equipe. A gente precisa de pessoas melhores que a gente para fazer aquilo. Uhum. E a gente pegou uma pessoa que já tem conhecimento técnico, né, parte de produção, engenharia da produção, e colocamos lá para cuidar dessa área. Que é o meu xará. Que é seu xará, Rafael. Rafael, acho que tem Rafael, no mínimo tem um em toda empresa. E aí a gente colocou para ele estar à frente dessa área Do PCP do ali, né? PCP, qualidade agora também, da produção em si, para estar tomando conta e colocar uma outra visão que antes eu não tinha, que é a parte da técnica mesmo que se aprende das teorias e tudo. E Uhum. aí eu fui agora para a parte de comercial e de marketing, para mim está sendo mais um outro aprendizado, porque Uhum. é uma área que eu tinha um pouco de contato, mas que meu pai está me ensinando muito. E Uhum. muito é relacionamento com o cliente. Então, venda é Venda é relacionamento. relacionamento. A venda, assim, eu brinco até com todos os meus clientes, eu brinco o seguinte, ó, você pode fazer quantos cursos de venda você quiser. Conrado Adolfo, Marcelo Germano, Jacqueline Maifredo, pode fazer todos os cursos que vocês quiserem de venda.
O conceito básico de venda são 3. Estar na frente do cliente. Quando eu falo estar na frente do cliente, pode ser um outdoor, pode ser um marketing, pode você bater na porta do cliente, rede social, telefone, né? Muito televenda, que eu sempre bato muito na tecla do televenda. Então, estar na frente do cliente. O número suficiente de vezes. Porque se for demais, o cara cansa. E se for de menos, o seu concorrente vai vender para ele, porque você deixou de entrar em contato com ele no momento que ele precisava. E o seu concorrente entrou em contato, então você perdeu. Perdeu o cliente. E bem preparado. Então, quando eu falo bem preparado, produto de qualidade, embalagem bonita, preço acessível, logística, entrega, garantia. Não é quando a gente fala bem preparado, tem muita coisa. O próprio relacionamento que você cria com o cliente, desconto, enfim, um monte de formas que vai estar abrangendo no bem preparado, né? E é justamente isso agora que a gente está trabalhando lá, né? A gente começou agora, a gente está organizando toda a nossa parte porque a gente nunca precisou de correr atrás de venda. Nunca precisamos. Sim. Eu também usava isso também. Não, o único que bateu o método dos meus clientes é a Fadinha, mas também ele só precisa tocar a porta aberta, porque tem cliente sobrando. E aí agora a gente comprou equipamentos, está investindo em novos equipamentos, novas máquinas, realmente para melhorar o processo. Então a gente está estruturando a área comercial. Hoje, para a gente começar a trabalhar realmente em estar na frente do cliente. Então a gente investiu em novas embalagens, em Instagram, em reformulação de toda a marca. E a gente está desenvolvendo tanto novos produtos, mas isso é para lançamentos futuros, e agora trabalhando a parte realmente de que a gente vai começar de PDV, com Instagram, com Google Ads. Fala pro pessoal quanto tempo eu pedi para fazer nessa embalagem, né? Cara, foi uns 4 anos, pessoal. Uns 4 aninhos ali, ele bateu a tecla disso. E até que a gente fez. Foi difícil ali, mas a gente fez. E realmente a gente vê que é outra coisa, porque isso aqui abre um mercado muito grande pra gente. Porque além do produto ser bom, que é muito bom, né? A gente tem propriedade de falar. Assim, Márcio? Assim. A embalagem faz toda a diferença. Na hora do cliente comprar, na hora do cliente ver. Você vê na apresentação da gôndola até, né? Do supermercado, do cliente, já é uma outra visão, né? Então nós lançamos 7 produtos nessas embalagens, que são os produtos com chocolate. E os produtos balinha de banana e mariolas cremosas, tanto zero e com açúcar, né? E que são o maior sucesso, que é os produtos que a gente tá realmente trabalhando forte agora, para nós estarmos colocando nos supermercados, nos mercados aí, que é onde a gente está trabalhando, que a gente vai começar a trabalhar toda a nossa parte de ponto de venda de PDV mesmo. Até o display que a Mari tá abrindo aqui também já foi da minha fase para cá também, né? A gente só fazia praticamente no pacote, no né? bercinho. E hoje já é uma outra forma de apresentação aí. Fui trabalhar nessa empresa, e aí essa empresa, ela me mandou, eu fui trabalhar para ela num canteiro de obras em Santarém, no Pará. Nossa! Divisa do Pará com Amapá. Eu conheço ali. Tem a fábrica de Ludwig, conheceu ali? Eu não conheço a fábrica, mas eu conheço aquela região. Então, já ouvi falar. Trabalhei próximo à fábrica, um lugar chamado Monte Dourado. Já ouvi falar também. Então, a fábrica ficava aqui no Rio Jari, do lado do Pará, do outro lado de cá do rio era o Amapá, e nós ficávamos nas balsas da Petrobras, ancorada no rio, ali, nós trabalhávamos e morávamos dentro das balsas da Petrobras. Isso no iniciozinho da década de 80, não tinha nada ali. Nada, só chega. Trabalhei nessa região em 2002, eu lembro que foi até na Copa do Mundo que o Brasil ganhou. E já não tinha nada nessa região? Não tinha. Você só chegava ali de helicópteros ou de lancha pelo rio. Sim. Você chegava de avião até Manaus, aí até Monte Dourado, num aviãozinho menor, e dali você pegava o helicóptero ou pegava uma lancha para vir pro lugar dele. E ali a gente ficava trabalhando. Eu trabalhei ali também em Ulianópolis, no Pará, uma usina de cana-de-açúcar. Tocantinópolis também, que é no estreito entre o Maranhão e Tocantins. Tanto que eu pousava em Imperatriz do Maranhão. E eu ia até Carolina, no Maranhão também. Então eu também conheço bastante ali aquela região norte ali, centro-norte do Brasil ali. Então, e foi onde eu iniciei esse comércio internacional, né? Essa minha experiência em comércio internacional. Porque essa empresa era muito internacional, então a gente lidava com pessoas. E tinha gente de todo mundo, né? Do Brasil inteiro que eles contratam. Tinha muito engenheiro, porque era uma tecnologia, né, de ponta diferenciada. Então foi como eu comecei a me familiarizar. Porque o lugar mais. Você não tinha nem
hotel, né? Era casa de hóspede que eles construíam, alguma coisa assim, né? Não, ficava numas balsas, Nas ancorado balsas na mesmo. Petrobras. Eram as balsas. Tanto é que quando os navios da fábrica de celulose passavam para ir lá para a fábrica, gerava onda. Não, batia tudo. Batia, a gente de noite estava dormindo, a onda do navio passava, fazia isso com as balsas. Que legal. Entendeu? E aí a gente ficava ali. E a gente, como era um lugar inóspito, né, e longe, a gente trabalhava meio pro regime de escala, né, tipo 3x1. Né? Mas normalmente você trabalhava direto, trabalhava 45 para folgar 15, tipo isso, né? Porque era um lugar muito longe. Porque não tinha como ficar voltando nos finais de semana. não tinha. Então, ou seja, você ficava no mínimo 45 dias ali dentro daquela, fazendo, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, direto ali. E assim, eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos? Porque aí dava o período de coisa, eu voltava para cumprir a minha licença. Então, dava 45 dias. Aí eu vinha para o Espírito Santo, voltava para Linhares e ficava 15 dias aqui. Você já estava casado? Não, era solteiro. Eu tinha, nessa época, eu tinha o quê? 20 anos. O lugar mais longe que eu tinha vindo era Vitória. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Porra, então para você foi uma aventura, né? Muita aventura, muita aventura. Eu falo também que eu sou um privilegiado, porque minha carreira, eu comecei também bem cedo, porque eu fiz faculdade entre 96 e 99. Então em 99 eu tava com 20 anos também. E eu já fui para Maceió, eu fiz faculdade em Maringá, eu saí cedo para estudar em Maringá, no Paraná. Aí em 99 eu já comecei a estagiar dentro da consultoria. Eu só tive um emprego. O que eu faço hoje é o mesmo emprego que eu faço desde o último ano da faculdade. Mas foi muito legal, porque eu me formei em 99, estava finalizando ali o estágio que eu estava fazendo na Cocamar, que é a maior empresa lá de Maringá. Aí o diretor, que eu sou amigo dele até hoje, Eliasar de Carvalho, ele falou assim, você vai voltar para casa dos seus pais em Santos? Porque eu sou de Santos, né? São Paulo e tal. Legal. Falei, tô vendo, porque a própria Cocamar na época tava querendo que eu ficasse lá para perpetuar o trabalho da consultoria, né? Eu falei, vou me formar na Estadual de Maringá, vou já arrumar um emprego na melhor empresa de Maringá, tô bem servido aqui também. Aí ele, não, porque se você quiser continuar na empresa, né, na consultoria, só que você tem que voltar para São Paulo, né? Eles só contratavam gente em São Paulo, na Grande São Paulo, né? Santos é considerado ali Grande São Paulo. Aí eu falei, bom, então já é outro assunto, né? Outra conversa. Aí ele falou, não, se você quiser eu já te mando para Maceió começar uma usina de cana-de-açúcar lá como consultor júnior. E assim foi. Eu lembro que eu não fui nem para Santos, eu fui direto para Maceió. Olha. E comecei a carreira. Aí você vê, em 2015, quando eu vim para o Espírito Santo pela primeira vez, ainda por essa empresa, mas aí eu já era diretor dessa empresa, então eu fiz toda a carreira de estagiário a diretor, eu já tinha rodado 14 estados e 6 países. Olha. Por essa empresa. E eu peguei essa parte aí, Maceió, Recife, Aracaju, João Pessoa, Tocantins, Maranhão, Pará, Amazonas. Então, assim, pra mim era uma aventura também. Até 2004, 2005, os meus primeiros 5 anos de consultoria, pra mim era uma felicidade danada. Né? Muito bom. Mas desculpa, voltando lá. Não, que isso. Então, é uma experiência muito, muito grande. Aí quebra a minha tese de que empresário, lá atrás, com 12 anos, empresário não precisa estudar. Cara, é ler muito. É estudar muito, é estar constantemente atualizado e é saber, é conhecer de tudo, porque saber tudo não tem como saber, mas é conhecer tudo e conhecer as pessoas que fazem o que você não sabe fazer. Aí já que você citou o Elon Musk, né, ele até comentou, né, que não deve misturar inteligência com sabedoria. Com sabedoria. Né? Porque eu não estudei em Harvard, mas todo mundo que estudou em Harvard trabalha pra mim. Cara, olha o que o cara falou. É você saber quem faz e quem é melhor do que você naquela área. É a dica de hoje, naquela área. Mas você tem que estar em tudo, né? E eu entendi, caraca, eu preciso entender do RH, eu preciso entender de DP, agora nós estamos tendo que entender do jurídico, tendo que entender de contábil, tributário, fiscal. contábil, fiscal, tendo que entender de produção, tendo que entender de vendas, tendo que entender até de mercado. Sem dúvida. Porque senão daqui a pouco seu negócio foi, né? Então, aí que entra. Cara, a gente precisa de processos. A gente precisa de conhecer o número.
A gente precisa de entender a parte produtiva, de entender que posição a gente está nesse vermelho. E é vermelho mesmo? Não é vermelho? Nossa empresa tem condição de crescer? Não tem? Notcom entra aí. Aí é que entra o Rafael. Entra o Rafael trabalhando na parte produtiva. Entendemos que, olha, o gargalo está na produção. Vamos começar primeiro pelo gargalo? Vamos. Entendemos a parte produtiva. Ali fomos colocando os pingos nos is. Fomos colocando números, né, Maico? Indicadores. Os indicadores. Fala um pouco dos números lá da impressora. Deixa o Maico falar um pouquinho, porque vai acabar e nem falou nada. Era um grande desafio, né? Que você chegou na empresa, né? E aí dava segunda-feira, tava no domingo lá, caramba, daqui segunda-feira eu tenho que fazer o consultor tá lá cobrando os números. Sim. Sumário diretivo, né? Sim. E aí dava segunda-feira, fazia tudo corrido lá para poder apresentar, aqui de tarde, 3 horas da tarde, já tinha que estar lá apresentando. E aí era um grande desafio mesmo. Mas aí, com o tempo passando, os dias passando, a gente foi vendo que foi dando resultado mesmo o trabalho que você foi fazendo lá na empresa pra gente. Os indicadores é importante, né? Como é que você vai buscar algo se você nem sabe o que é? Não, você não tem sabe que ter meta, né? Tem que ter números, né? E aí a gente começou a colocar indicadores, né? Começamos a questão do fluxo de caixa, DRE, né? Entender isso, né? Entender o DRE, entender o fluxo de caixa, entender uma coisa que eu vejo que poucos empresários entendem e dão importância. O que é EBITDA? Ou Lagida? O EBIT, o que é isso? Então, aí eu falei, Rafael, um dia eu falei assim, Rafael, pelo amor de Deus, manda um treinamento aqui pra mim, manda um curso aqui pra mim, que eu vou estudar esse negócio, né? Eu vou estudar isso. Então, margem de contribuição, então aí você vai conhecendo os números e sabendo aonde é que você tá, cara. E fiquei muito feliz quando você falou que você leu a minha apostila inteira. Toda a apostila, Rafael, eu estudei a apostila, aí você entende, você sabe, cara, eu tô aqui. E aí, quando você entende, você tem os números, você fala, aqui eu tenho que mexer, aqui eu tenho que ir, aqui... E por isso a gente tomou várias decisões, né? Vocês tomaram várias decisões, como você estava dizendo agora, de sair... De tirar o setor e ir para uma outra unidade fabril, dividir a equipe. Isso. Ou seja, vários investimentos em máquinas. Tudo foi baseado em quê? Em número, né? Não foi no achismo, né? Não. Então a gente começou a analisar número, começou a analisar indicadores e começar a tomar decisão, né? Tomar decisão. Porque até então era só no feeling, era só na experiência, né, de vocês. Que aí um período grande que você passou lá, né, que foi agora no ano passado, início desse ano. Basicamente eu fiquei um ano certinho, né? De fevereiro a fevereiro. Fevereiro a fevereiro. Então, a gente fez quase 2 milhões de reais de investimento. Fizemos de investimento, colocamos lá para reduzir mais o custo, né? E aumentar a produtividade. A gente vendia e continua ainda vendendo mais que a capacidade produtiva, mas agora enxergando o número. Agora lá os funcionários... Cadê a meta que ainda não chegou? Olha, tá faltando. A meta é diária, toda hora a gente olha, né? Olha, entra no computador, hoje nós vamos fazer tantos 1000 quilos, aí vê se bateu. Então, não só o conhecimento do número, mas a implantação de uma cultura. Sim, a cultura, né? A implantação... Hoje todo mundo entende a meta como uma coisa boa, né? Isso. Não é uma cobrança, simplesmente. Não é uma cobrança, né? Então você implantou uma cultura, né? Implantou uma cultura. E assim, essa passagem da Notcom ali foi fundamental para isso. E hoje a gente está... saímos da onda que a gente estava indo, enxergamos, saímos de lá, a empresa não estava dando um resultado tão positivo, começou a dar um resultado positivo, a gente começou a entender, até olhando o EBITDA, fazendo meta para cima do EBITDA, porque tem que elevar o EBITDA, enfim, acho que foi assim, tenho certeza, de total importância a Notcom ter ido lá. Foi o nosso primeiro consultor, de fato, que esteve, né? E meteu a mão na massa, desceu na produção, ajudou a colocar, ajudou no treinamento, tomou conta. Para mim, assim, o maior aprendizado enquanto empresário foi a leitura do sumário diretivo. Né? Porque ali
a cobrança que você fazia, e você fazia uma cobrança não como um consultor, fazia uma cobrança como o dono da empresa. Sim. Parecia que você era o dono da empresa. Por que você não alcançou aqui? Qual foi o problema? Olha, e envolvendo, aí eu via que os líderes ficavam assim, o negócio... Vou responder para quem? Para ele ou para ele? Né? Para ele ou para ele? Né? Então, assim, eu continuei esse mesmo ritmo, e então a gente tem a mesma pegada de cobrança, não aceita, e enfim... É a sua passagem lá. Foi muito a primeira, né? A primeira, deixa a empresa crescer mais um pouco. Quando passar agora de alguns milhões, me chama de novo para dar aquela refinada. E tem que ser assim, né? Tem que ser. É sempre importante ter. Até porque te ajuda a pensar diferente. Te ajuda a pensar. E de novo, né? Conforme vai crescendo, os investimentos vão sendo maiores, a responsabilidade vai aumentando. Não custa nada alguém que você confia te dar uma opinião, né? Exatamente. E discutir com você os números, né? Exatamente. O importante até para fazer assim uma dica, né? Para fazer funcionar o seu trabalho, as ferramentas que você aplica, primeiro, dar liberdade para o consultor fazer, né? No caso, a Nordcom fazer. E a outra coisa, de fato, implantar. Sim. De fato. Porque dói, porque te tira da zona de conforto. Te tira de lá. E aí você começa a ter que responder a alguém, você começa a ter que entregar para alguém. E isso não é legal, né? Na nossa cabeça é chato. Mas é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai te levar. O meu cliente lá de Venda Nova, lá da Mascarelli, eu lembro até hoje, e não é a primeira vez que eu escuto isso, né? Depois disso, eu escutei isso várias vezes. Mas ele me disse uma frase, uma vez a gente estava lá na indústria 10 da noite, que eu dormia lá em Venda Nova na época, em 2018. Aí ele olhou pra mim assim e falou, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, e pior, tô te pagando pra isso. E aí eu falei, pior que é verdade, né? E é uma realidade, cara. Principalmente no início, a pessoa, se que ela quiser fazer a empresa mudar, vai ter que trabalhar, né? A coisa não acontece por osmose, né? Exatamente. Mudanças precisa se movimentar para acontecer, né? Isso aí. Valeu cada investimento, Rafael. Eu que agradeço aí a confiança, a amizade e mais um case de sucesso, né? Posso dizer que o Grupo Rocha cresceu no momento que eu estive lá também. Cresceu. Crescemos bastante. E o mais importante, eu vi pessoas, né? O Michael é um deles, mas a própria Fabiola, a Fabrini, que hoje está tomando conta de uma empresa, uma nova unidade de vocês, né? Um Parque Fabril separado. E o próprio Lucas, a própria Andréia, que hoje... continua sendo minha cliente, só que de uma outra empresa, que é a Isocil, né? Foi vista por alguém de fora, né? Que enxergou e foi para uma outra área. Eu até brinquei, né? Assim que eu encontrei a Andréia lá, no meu primeiro dia lá, eu olhei e falei assim, você deve estar com raiva, né? Porque pegava no seu pé lá, agora eu vou pegar no seu pé aqui. Aí, pô, foi legal a resposta dela. Vou até depois mandar o link para ela. Que ela falou, não, Rafael, eu queria que em todas as empresas que eu passasse, você também passasse, né? Então isso é legal, né? Porque a gente acha que às vezes a gente incomoda, né? Enche o saco e tal, pega no pé. E aí, mas quando a pessoa entende que na verdade é pro melhor, né? De todos. Eu tenho uma frase que eu digo assim, o que não me desafia não me faz crescer. Você desafia para o crescimento. E assim, uma das virtudes que você tem muito, eu queria deixar isso registrado. Você não tem inveja do crescimento dos outros. Sem dúvida. Isso aí eu queria deixar registrado. Você programa o crescimento de alguém e a retirada financeira do patrão, mas você não inveja isso. Você faz isso com uma transparência muito grande, com a verdade absoluta. Isso eu quero deixar registrado aqui para você. Não, eu acho que a minha meta de vida é isso, é ver os empresários ficarem ricos. Isso. eu coloquei isso como na mente, né? Meu case de sucesso é deixar a empresa crescer, fazer a empresa crescer e o empresário crescer, né? O empresário ganhar cada vez mais. Varejo total, né? Padaria, o cliente... tem padarias hoje que já compra o pão pronto e só assa o pão, né? O pão congelado. Mas se você entrar dentro de uma padaria tradicional, você vai ver que é uma indústria de fato, né? Eu, na minha adolescência, eu tocava uma padaria. Meu pai tinha uma padaria. Então você conhece bem. Conheço bem. Eu acordava 4 horas da manhã com 15 anos para abrir a padaria de domingo a domingo. Não é fácil. Eu sei disso. Eu tenho vários amigos na indústria de pães, são todos meus amigos, muitos amigos.
E eu sei que a atividade deles parava, tem esse parava consumo só, de tempo. Só no dia 1º de janeiro. Acho que dia 1º de maio, dia do trabalho, também parava. Mas o restante, meu amigo, era direto. Era pau fica dentro. até de noite, né? Às vezes tem que fechar 10 horas da noite. Então já começa um novo ciclo. Já pro dia seguinte. Lá fechava às 9, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Só que aí eu já estava entrando na faculdade e tal, à noite eu já ia para a faculdade. Mas era cansativo demais. É que hoje já mudou muito, né? Hoje a coisa está mais profissionalizante e tal. Mas antes, pro dono, pro proprietário, pro tal, era muito cansativo ter uma padaria. Não é fácil, eu sei disso. Eu conheço a atividade também. E realmente, né? Você atendendo ali no balcão tal, não tem cara de indústria, né? E essa situação da padaria, ela não tá... Ela já não fabricar, ela já comprar tudo pronto, só ali assar e tudo mais, tem ficado... Tanto é que eu tenho um cliente meu lá em Cariacica, que é o Mochoara, né? Sim. Ele é uma grande indústria de pão francês, né? E vende, inclusive, para redes de supermercado. Congelado, né? Porque aí o tudo. supermercado só bota no forno, né? Tantos minutos. Pô, carretas e mais carretas indo para o Rio de Janeiro, por exemplo, de pão francês congelado. Isso mesmo. Tem essa tendência hoje. Ele sim, eu digo, que é uma fábrica. Sim, é mais característico como fábrica, né? Exatamente. Mas, vamos contar um pouco mais sobre a Casa do Silencioso aí, são 48 anos, não é fácil uma empresa ter 5 décadas de mercado, né? Já passamos por muitas. Eu acho que deve ter muita curiosidade baixos, aí, né? O fato até de ser capixaba, né? É realmente uma empresa aqui de mineiro, mas fundada aqui do Espírito Santo. Mais fundada aqui, eu me considero mais capixaba do que mineiro hoje, porque eu vim para cá com 7 anos, né? Então, com certeza. Adoro esse lugar aqui, não mudaria daqui nunca. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, né? E antes do Espírito Santo, eu a trabalho, né? Eu morei em 14 estados e 6 países. Nossa Senhora. Em 15 anos, 14 estados e 6 países. Essa história você não me contou. E imagina, eu tô aqui há 8 anos, eu já me considero capixaba. Eu gosto demais aqui. Estavam conversando aqui antes, né? O pessoal gosta muito daqui, né? Qualidade de vida. É muito boa. Eu, quando decidi montar a Nortecom, eu era diretor de uma grande consultoria, a maior do mundo. E eu pedi demissão e falei, para onde eu vou? Aí eu decidi vir para o Espírito Santo. Por quê? Qualidade de vida. Eu sou da praia, morava em Santos, nascido e criado em Santos. Custo de vida, para ter aquela qualidade de vida, o custo de vida perto de São Paulo é ticket médio baixo. Menor, a gente estava conversando nos bastidores sobre isso. E eu vi que aqui eu não ia ter tanta concorrência como se eu, por exemplo, tentasse montar uma consultoria em São Paulo, porque lá tem muitas empresas de consultoria. E uma outra situação também que eu levei em consideração é um estado pequeno geograficamente. Sim. Eu consigo visitar um cliente por dia em cidades diferentes, rodando o estado todo, e dormindo em casa, se eu quisesse. É que tem muitas vezes por cansaço. Ainda mais que a capital é mais central, né? Ela Isso. 200 e poucos quilômetros para lá e 200 isso aí. Por exemplo, mais para cima. Semana que vem eu vou colocar todo mundo ali da região de Santa Teresa, Itaguaçu, Itarana. Vou terminar lá em São Mateus. Certo. Aí, na outra semana, eu pego aquela região de Vargem Alta, Venda Nova, Cachoeiro, vou terminar lá em Muniz Freire. Mas eu consigo rodar o estado todo de carro, e se eu quiser, muitas vezes eu não faço por cansaço mesmo. Sim. Mas se eu quiser, eu durmo em casa todo dia. Entendi. Agora, estando em São Paulo, era impossível fazer algo, né? Às vezes, de um bairro ao outro já não dá para ir. E o Espírito Santo, não só isso, né? O Espírito Santo vem de bons governos aí, independente de ideologia política e tal, posições, vem de bons governos. É um estado que está organizado, está capitalizado, tem feito bons trabalhos, tem uma relação com a indústria das melhores que você possa imaginar. Né? Então, assim, eu acompanho isso lá perto da Cris, a Cris que faz esse contato direto, mas eu estou sempre ali com ela, ou representando a Fins em algum evento. É um estado realmente que hoje o capixaba pode ter orgulho dele, né? Fortalece, tem muitos investimentos vindo para cá por isso, pelo seu estado saudável, e com uma série de benefícios, questões sociais também, que isso traz muito investimento. O capixaba não sabe que aqui no estado tem muitas empresas que são líder de mercado. Ou quando sabe, não dão devido valor. Né? Tudo bem, a gente está falando aí de grandes, aí, né? Como a própria Vale, a Celó,
você tem a Forte Leve e tal. Cacau Show, hoje tem tudo VEG, temos aqui. VEG, mas aí você ainda vê, por exemplo, como meus clientes, eu tenho como eu falei, a Doces Fardim. A maior indústria de mariola do Brasil. Que é um doce super popular. Tá né? lá em Vargem Alta, no meio do mato. Não sabia literalmente no meio Eu do não mato. sabia. Você roda ali 8 km de estrada de chão. Aí Deveria conhecer, porque eu conheço o pessoal ligado. Eles são do Sindicacau. Sindicacau, né? Que hoje a presidente é a Maíra. Sempre tive muita ligação, mas não vi assim, participação deles dentro da diretoria do sindicato. Não participa. Eles não saem da fazenda por nada. Tá, entendi. O Romildo Fardim, inclusive, eu gravei no sábado passado, com a família toda. Eu aqui, aí tava os 2 filhos aqui, o pai e a mãe ali, os fundadores, né? E eles não saem da fazenda por nada. Eu até brinquei que o Romildo já viajou mais de avião no último ano do que os últimos 47. Certo. Nossa, Entendeu? Porque agora ele começou a fazer curso, ele começou a realmente se desenvolver até fora da fazenda. Mas eles não saem da fazenda para nada. Entendi. Eles não têm o network, o negócio dele é ali. Entendi. E assim, você não sabia, porque modéstia à parte, quando eu cheguei, eles não eram os maiores. Eles são os maiores agora, né? Sim, bacana. Parabéns. Uma empresa como eu comentei, né? Em 2020 tinha 40 funcionários. Hoje tem 160. Nossa senhora, não é fácil. Cresceu bastante. Bacana. E aí eu tenho lá em Venda Nova também, né? A Mascarelli, que inclusive faz o banco de couro para carro. Sim, esse eu conheço. Conhece a Mascarelli lá em Venda Nova? Para montadoras, inclusive. Isso. Aqui tem uma loja direto de fábrica que é a Top Couro. Sim, Top Couro. Aqui em Vitória. Mas você vê, hoje é a segunda maior do Brasil e é lá em Venda Nova. Uma empresa com 100 funcionários também. Falar e conheço. Temos o meu 4º ou 5º episódio do podcast foi com ele também, Rodolfo Mascarelli. Vou buscar depois, eu vou procurar. Pode procurar. Então, assim, às vezes as pessoas não têm ideia realmente da força industrial do Estado. Esse também foi um dos motivos da minha vinda, porque o meu foco é a indústria. Eu também estava comentando nos bastidores. Meu foco também é a indústria, porque eu trabalho com a gestão de aumento de produtividade, né, com aumento de resultado. Eu prometo... Na indústria, se você tiver uma inovação, às vezes, num processo, às você vezes um produto... dá um resultado enorme lá, né? Tem essas questões. Na indústria às vezes tem essa oportunidade. Você muda só a cara do produto, você já faz toda a diferença. Entendi. A própria Fardim, né? Eu lembro até que no passado lá, eu cheguei pro Romildo e falei, Romildo, como a gente faz para dobrar o seu faturamento? Aí ele falou assim, impossível, não tem banana. Então vamos trabalhar para aumentar a demanda de banana. Trabalhamos. Hoje, para você ter uma ideia, quando eu cheguei fazia 4 toneladas de banana dia, hoje faz 20. Olha só. Aí eu falei, como vamos dobrar novamente? Aí ele falou, eu não sei. Eu falei, então vamos cobrar mais caro pelo mesmo produto? Ele, impossível, ninguém vai pagar. Aí nós criamos uma roupagem diferente. Nós gourmetizamos a mariola. Hoje, esse lado gourmet da mariola vende mais do que o outro. Pagando, às vezes, o dobro pelo mesmo produto. De certa maneira, o produto é o mesmo. A mariola é a mesma. Então, assim, eu tenho mais condições de dar saídas para uma indústria, né? Do que, às vezes, para um varejo, mesmo uma distribuidora, mas um varejo, todo varejo tem um teto. Por que você abriu 10 lojas? Você percebeu que naquela loja tal bateu o teto. Uma hora ou outra, esporadicamente, vai ter uma venda melhor. Mas na média, ele fica ali, né? Tipo um colchãozinho. É verdade. Aí você vai lá e abre um outro, e assim vai indo. Então, a indústria não tem esse teto, de certa maneira. O teto é demanda de matéria-prima e capacidade produtiva. Se for um mercado comprador, né? Doce, por exemplo, o Brasil inteiro compra. Então, você começa a expandir, né? Começa Perfeito. a pensar de uma outra forma.